Olha, hoje foi um dia, podemos dizer assim, histórico. O presidente Lula reage a tarifaço e defende soberania nacional em pronunciamento na TV no dia de hoje, dia 17. Lula afirmou que o Brasil não aceitará ameaças e reiterou que o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Antes de ler juntos com vocês a matéria do ICL Notícias, quero dar os créditos ao ICL. Eu queria dizer que achei interessante o Lula ter falado sobre soberania nacional. Existem vários tipos de soberania, né? Inclusive a nacional, né? Tem econômica, etc. Então, assim, vamos falar sobre isso. Vou tentar falar sobre isso no final desse vídeo. Mas antes eu queria parabenizar o presidente Lula pela sua resposta, né? Podemos dizer nacionalista, pela sua resposta ao enfrentamento, peitamento ao imperialismo, ataque, né, à nossa soberania, através de chantagem, etc. Né? E foi louvável, né, plausível a forma que o Lula pronunciou hoje. Inclusive, eu concordo plenamente com o que o Breno Altman, o jornalista Breno Altman, falou. Né? Ele disse o seguinte: impecável pronunciamento à nação do presidente Lula. Com firmeza, serenidade e inteligência, denunciou a agressão imperialista dos Estados Unidos ao Brasil e a cumplicidade dos traidores da pátria. Falou para o país e os trabalhadores em uma defesa irretocável da nossa soberania, momento histórico. No pronunciamento, o presidente Lula classificou como chantagem inaceitável a decisão do governo dos Estados Unidos impor tarifa de 50% nos produtos brasileiros. Né? Em tom firme, Lula afirmou que o Brasil não aceitará ameaças e disse que o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Essa medida estadunidense, anunciada por meio da carta do presidente dos Estados Unidos, foi interpretada pelo governo brasileiro como um ataque direto às relações diplomáticas e econômicas entre os dois países. Segundo Lula, a decisão foi tomada mesmo após mais de 10 reuniões entre representantes brasileiros e americanos e envio de uma proposta formal de negociação. Bom, tudo isso começou quando numa rede lá do Donald Trump, que ele falou que estava havendo uma perseguição política inaceitável da justiça brasileira em relação ao Jair Bolsonaro. E como punição, o Trump deu as tarifas, né? Bom, aí o Lula falou que ia taxar de volta, né, os produtos norte-americanos, estadunidenses. Falou também que vai taxar as Big Techs, né, que são todas lá do Vale do Silício, estadunidenses, né, também. E aí o Lula falou sobre defesa da soberania nacional. Lula utilizou o pronunciamento para reforçar o compromisso do governo com a soberania nacional em respeito às instituições. Mencionou o papel do Poder Judiciário, a independência dos tribunais e os princípios constitucionais do devido processo legal, presunção de inocência e ampla defesa. O presidente também condenou tentativas externas de interferência no sistema judiciário brasileiro, qualificando essas ações como um grave atentado à soberania nacional. Então, assim, completando, só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar oportunidades para o nosso povo, afirmou o presidente. Bom, será que temos soberania? Né? Não estou discordando do Lula, não. Eu acho que aí foi o seguinte: a água bateu no bumbum e o negócio veio a público, certo? Somente isso. Então o Lula ele teve que agir dessa forma.
certo? Foi positivo, foi, é claro, mas acredito que se isso fosse nas encolhas, de repente essa não seria a resposta do, do governo, né? Do presidente, talvez. Por quê? Porque, pessoal, cá entre nós, é muito bonito a gente falar isso, né? Que nós temos soberania nacional, etc, etc. Temos vários tipos de soberania, econômica, diplomática, territorial, nacional e por aí vai. Mas será que nós temos realmente, quando o Eduardo Bananinha, junto à embaixada israelense aqui no Brasil, deu fuga, e o próprio Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, falou isso a público, deu fuga a um procurado da justiça brasileira, um sionase, né? Um soldado sionase, que veio passar férias no Brasil. O Bananinha ajudou da fuga, né? E ele estava na cola da Polícia Federal. Ele conseguiu se evadir, né? Cadê a nossa soberania? Certo? Quando a, entre aspas, máfia sionase persegue judicialmente, fazendo assédio judicial a todos os companheiros e companheiras da causa palestina, né? Perseguição, ameaça, exposição, né? Assédio judicial, processos, tentar cercear, tentar calar a boca, sabe? A gente está falando do povo brasileiro também, né? Não é a grande maioria, não é a maioria, mas é um papel muito importante, certo? Então, quando você mistura esse movimento ideológico colonialista, racista, né, genocida, etc., na nossa justiça, né, no nosso judiciário, nos nossos juízes, né, junto com a confederação, isso é grave, tá? Isso é grave. Isso atinge os nossos direitos, né? Onde é que está a soberania? Quando Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bananinha, Carla Zambelli e tantos outros fogem para os Estados Unidos depois de cometerem uma série de crimes aqui no Brasil e ficam impunes, eu pergunto a vocês, cadê a nossa soberania? Quando as Big Techs têm a independência e pintam e bordam e fazem o que quiser, né, com o povo brasileiro, principalmente manipulando, né, as eleições, atacando as nossas instituições, né, propagando fake news contra o país e etc. Por aí vai. Onde é que está a nossa soberania? E no discurso do Lula, no pronunciamento na TV de hoje, eu assisti, ele falou que, olha, é inaceitável isso que os Estados Unidos fez, mas a gente vai manter principalmente relações com os Estados Unidos, vai tudo ocorrer normalmente, a gente vai continuar como sempre fez, nada vai mudar, né? E o mais importante de tudo é manter, né, boas relações com os Estados Unidos. É claro, não estou querendo. Eu sei que o conflito aí gerou um atrito diplomático entre os dois países, né, o Brasil e os Estados Unidos, então foi por isso que o Lula falou isso. Mas, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, assim, a gente tem milhares de exemplos, tá? Não preciso ficar pegando aqui da cachola, que o Brasil, todo mundo sabe que é um quintal, né, de Estados Unidos e Israel, né? Todo mundo sabe disso. Aqui eles fazem o que quiser, né?
Mas como o caso veio a público, né, é, em, em âmbito de relações diplomáticas, né, então, assim, foi feito o certo. Então, assim, eu achei um pouco contraditório, né, ao mesmo tempo, né, o agressor, que é os Estados Unidos, na mesma fala, no mesmo pronunciamento, responder, né, peitar, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo falar, não, são os nossos maiores amigos, né? A gente trata muito bem e nós amamos os Estados Unidos. É tipo isso, sabe? É estranho. Então, não foi anti-imperialista, tá? Essa palavra é muito forte para um país que sempre foi lacaio, subserviente aos Estados Unidos. Vide aí os golpes, né? Vide aí as interferências, intervenções também estadunidenses no Brasil ao longo da história do Brasil, né? Da história brasileira. Então, o Lula falou no pronunciamento dele sobre os traidores da pátria, né? Que estão agindo contra a nossa nação lá nos Estados Unidos. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Paulo Figueiredo, Eduardo Bananinha e essa corja toda, né? Essa gangue golpista toda. O Lula também falou sobre comércio internacional, desmentiu acusações de práticas desleais, né? Lula ressaltou avanços na agenda ambiental, redução do desmatamento da Amazônia, compromisso de tentar zerar o desmatamento total, completo até 2030. Falou do PIX, né? O PIX é do Brasil, não aceitaremos ataques ao PIX, que é o patrimônio do nosso povo, né? Está se referindo aí à guerra, né, entre os cartões de créditos estadunidenses, né, contra o PIX, né, que o Trump queria acabar com o PIX aqui no Brasil. O presidente Lula também ressaltou no seu pronunciamento o balanço da política externa do seu governo, afirmando que o Brasil deixou o isolamento internacional e abriu aí quase 400 mercados para produtos nacionais em apenas 2 anos, né? E mantém as negociações com a União Europeia, Ásia, África, América Latina e por aí vai. E, infelizmente, com aquele Estado colonialista, Lula. Tem que romper, só falta isso. Gostei do Lula malvadão. Demorou para vir esse Lula malvadão, né? E, cara, só falta isso, cara. Romper relações diplomáticas, comerciais, principalmente comerciais, né? Com aquele país lá do genocídio. É isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, essa questão do tarifaço. Eu acredito que o Donald Trump vai mudar de ideia, tá? Não vai manter esse tarifaço, acredito, que é pior ainda para a imagem dele, né? Até porque com o Brasil o tarifaço foi muito superior aos outros países e isso soa um pouco como grotesco e acredito que ele não vai manter isso, certo? E o que o Lula quer é conciliação, né? É estar de bem com todos os países, não quer guerra com ninguém, etc. Nesse sentido, é claro, o Lula está totalmente certo. E é isso. Se você curtiu meu trabalho, ajude a manter esse canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Não esquece do seu joinha, tá? Para ajudar a mostrar ao YouTube que esse vídeo é interessante. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Comente aí embaixo o que você achou do pronunciamento do Lula. Gostaria muito de saber, seu comentário será lido. Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Valeu, falou.